Boa noite, já estamos ao vivo, tanto no Instagram como no Facebook. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui quem vos fala é o pastor e apóstolo Washington Souza. Estamos aqui nessa noite para uma reflexão, né? Você que está chegando, você que vai assistir esse vídeo, que você venha ser ricamente abençoado, que você venha ser ricamente tocado por Deus e que o Senhor possa falar algo ao seu coração, que o Senhor possa trazer resposta para a sua alma, para o seu espírito e para o seu corpo. Eu tenho uma palavra para falar aos nossos corações nesse momento, que se encontra no livro de Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Talvez você já leu essa passagem, você já escutou alguém pregando acerca dessa passagem, e eu quero aqui nessa noite discorrer um pouquinho, falar um pouquinho a respeito desta passagem tão poderosa, dessa passagem tão maravilhosa. Você já deve ter lido o texto aí, né? O título desse vídeo. Você deixe aí seu comentário, comente, compartilhe. Talvez alguém precisa dizer como essa pessoa conhece ele, como você conhece ele. E muitas das vezes nós achamos que nós conhecemos ele por um milagre, por uma cura, por uma restauração. Então, deixa aí o seu parecer acerca do nosso Cristo vivo, todo-poderoso. Amém? A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, outro um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que texto poderoso, que palavras maravilhosas, que coisa bacana. Pastora Stephanie, Deus te abençoe. Meus amados irmãos, nessa passagem Jesus ele vai interrogar os seus discípulos. Antes desse texto, a Bíblia vai dizer então que Jesus ele estava perto dos fariseus e dos saduceus e ele tinha sido interrogado acerca de milagres e sinais. Eles pediram sinais e Jesus disse que nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Meus amados irmãos, e nós? Como que nós conhecemos esse Jesus? Como que nós conseguimos transparecer o que ele é para cada um de nós? O que ele é para você? O que ele é para você, pastor Stephanie? Deixa aí seu comentário. O que ele tem sido para você, o que ele é para você. Vocês aí do Facebook também, deixa escrito aí o que ele é para você, o que ele tem sido para você. A palavra do Senhor vai dizer então que Jesus, num determinado momento, após os discípulos verem e enxergarem Jesus, naquele momento, ali, os seus discípulos observavam como que ele falava, de que forma que ele falava, de que jeito que ele agia, e não falavam absolutamente nada, ficavam quietos. E o mais interessante é que quando Jesus está falando, a nossa reação é ficar quieto, é ficar calado, é receber aquilo que ele está nos direcionando. E os discípulos não eram bobos, os discípulos eles eram atentos. Mesmo que eles não compreendiam tudo que o mestre dizia, eles ficavam quietos, eles ficavam tranquilos ouvindo aquela palavra, e depois, longe da multidão, então eles
interrogavam a Jesus. Meus amados, então, Jesus, sempre que era interrogado, ele dava uma resposta para os seus discípulos. Agora, nesse texto, Jesus vai fazer absolutamente contrário àquilo que eles faziam com Mauro Sérgio, meu primo, Deus te abençoe, aquilo que os discípulos faziam com Jesus, agora Jesus ia fazer com os discípulos. Agora Jesus vai perguntar aos discípulos: o que eles estão dizendo? Quem eles estão dizendo que eu sou? O que os homens dizem que eu sou? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem é o Filho de Deus. Então, naquele momento, Michele, Denise, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, naquele momento, Jesus estava perguntando: o que eles estão dizendo do Filho do Homem? E ali uns disseram, ele vai dizer assim, e eles disseram: uns dizem que você é João Batista, outros dizem você é Elias, e outros dizem você é Jeremias. Olha que interessante. Por que o povo dizia que ele era João Batista, ele era Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas? Porque o povo daquela época, o povo daquele tempo, eles conheciam muito a Bíblia. Não era esse livro completo que nós temos hoje, mas eles conheciam muito as Sagradas Escrituras, principalmente a Torá, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois os livros dos profetas também era bem estudado. Então, todos os judeus, eles procuravam saber, eles procuravam entender daquilo que estava sendo falado, daquilo que estava sendo dito. Então, eles ficavam sem saber. Por quê? Porque cada um desses homens que eles fizeram uma comparação aqui com Jesus, eles tiveram um grande marco na história. Então, eles fizeram grandes coisas, eles deixaram grandes legados. Então, eles pensavam que Jesus era um desses profetas encarnados. Não é verdade? Então, nesse momento, eles vão dizer... Aí Jesus, depois que pergunta a opinião dos outros, aí Jesus vai perguntar assim: e vós? O que vocês... Aí ele vai dizer assim... E disse-lhe ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, meu amado, é uma pergunta poderosa. Aí eu queria que você respondesse aí, meu primo Mauro, o que Jesus tem sido para você? Agora, Michele, você escreve aí o que Jesus tem sido para você. Pastor Stefano, o que Jesus tem sido para você? O que Jesus tem sido de fato? Porque para cada pessoa, ele é alguma coisa. Para cada pessoa, ele se manifesta de uma forma diferente. Para cada pessoa, ele é ou ele usa um atributo para nos envolver, para que nós venhamos ser marcados por ele. E aí, escreve aí. O que é que ele é para você? Ou quem ele é para você? Ele é Deus? Ele é um provedor? Ele é um Deus que cura? Ele é um Deus que salva? Ele é um Deus que restaurou sua casa? Ele é um Deus que restaurou seu casamento? Ele é um Deus que fez? O que Jesus é para você? O que Jesus tem sido para você nesse tempo de pandemia? Cíntia Avelino, Deus te abençoe. O que Jesus tem sido para você nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de escassez, nesse tempo onde nós não temos muitas pessoas para contar? O que ele tem sido para você? Escreve aí. Porque Jesus, então, quando faz essa pergunta aos discípulos, ele estava aguardando uma resposta. Ele estava, Fidelino Torres, Deus te abençoe. Então, ou seja, ele estava aguardando uma resposta. Então, o que Jesus tem sido para você? O que Jesus tem sido para a tua casa? O que você espera de Jesus? O que você tem colocado? Qual a expectativa que você tem colocado nele? Nesse restinho aí de ano, né? Nós temos menos de 15 dias aí para o ano
se findar e o que ele tem sido para você no longo desse ano inteiro. Como que nós colocaríamos ele dentro desta pergunta? Meus amados, por quê? Porque sempre quando Jesus nos pergunta algo, ele quer uma resposta. E toda resposta inteligente também tem, toda pergunta inteligente tem uma resposta inteligente e tem também um manifestar diferente da parte de Jesus. Então, a palavra do Senhor vai dizer que neste momento, quando ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Não foram todos que tiveram coragem de falar o que Jesus era para eles. Não foram todos que tiveram coragem de expressar aquilo que de fato eles pensavam que Jesus era para eles. Meus amados irmãos, e o texto vai discorrer no versículo 16. Então Simão Pedro, ele vai tomar a frente do negócio e vai dizer, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Então, o Pedro, ele não se hesitou em dizer quem ele era. Ele não se hesitou em dizer que ele era e é o Filho de Deus. Eu sei que ele é o Filho de Deus e ele é o Deus vivo. Amados, o nosso Deus, ele está vivo. O nosso Deus, ele responde. Se nós orarmos, ele responde. Se nós buscarmos a ele, ele responde. Se nós entregarmos a nossa vida ou nossos pensamentos, as nossas lutas, as nossas guerras, ele é vivo e ele pode nos responder de uma forma extraordinária. Então Pedro, ele sabia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, por que era um Deus vivo? Porque era um Deus que se manifestava, era um Deus que estava em constante manifestação. Então, vai aqui uma primeira revelação da palavra para nossas vidas, que se nós não temos tido revelação de Deus na nossa vida, nós não estamos servindo um Deus vivo. Por quê? Porque um Deus vivo, ele se manifesta, ou seja, ele vai se manifestar em nossas vidas, em situações que estamos vivendo, em falta de dinheiro, em falta de coisas, em falta de saúde, em falta de paz, em falta de um monte de outras coisas que nós, seres humanos, estamos fadados a isso. Ou seja, uma coisa que tem pegado muitas pessoas desprevenidas é a tal da depressão. E isso tem pegado até cristãos. Amados, a depressão é nada mais, nada menos do que ausência de esperança, ausência de acreditar que Deus vai se manifestar. Então entenda que a manifestação de Deus, o Arley, Deus te abençoe, a manifestação de Deus dentro dessa cúpula chamada depressão, que é o mal que tem operado de uma forma extraordinária nesse tempo. Então, ou seja, Deus, ele se manifesta para arrancar a depressão. Então, se nós estamos deprimidos, se nós estamos sem vontade de fazer nada, se nós estamos sem fé, se nós estamos sem esperança, é porque nós estamos sem o manifestar de Deus, o manifestar desse Deus vivo, desse Deus poderoso, desse Deus que responde. Amado, se você clamar a Deus, se você orar a Deus, esse Deus vivo que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se ele é o Deus vivo, ele se manifesta ou ele se amostra. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus não se amostrou para ninguém. Deus não aparece para ninguém. De fato, mas as manifestações dele à nossa volta nos faz saber que ele está perto de nós. As manifestações dele perto de nós nos faz saber que ele está vivo, que ele nos assiste. Então, quando nós não vimos mais
manifestação de Deus à nossa volta, em nossa vida, nós entendemos e achamos que Deus, ele nos abandonou, ou que Deus parou de ouvir as nossas orações. E a verdade é que Deus, ele não deixou de ouvir as minhas orações e nem as suas orações. O que aconteceu então, pastor? O que aconteceu foi que eu e você paramos de orar a esse Deus vivo, paramos de buscar a esse Deus vivo, paramos de conversar com esse Deus vivo. E Deus, ele me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que nós, como cristãos, nós como pessoas, se nós acreditarmos, Deus, ele pode voltar a se manifestar a nós. Ele pode voltar a se manifestar, ou seja, a se aparecer em situações da nossa vida, em situações do nosso casamento, em situações do nosso emprego, em situações da vida dos nossos filhos e em situações inusitadas que nós nunca imaginamos que Deus ele ia entrar. Então a narrativa bíblica, aonde Pedro então vai trazer a revelação de quem era Jesus. E Jesus então, após essa grande resposta, porque Jesus ele espera coisas grandes de nós também. Muitas das vezes nós esperamos coisas grandes só de Cristo. Nós esperamos que Jesus vai fazer absolutamente tudo, mas ele também espera coisas grandes de mim e coisas grandes de você. E olha o que diz a resposta de Jesus então no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Jonas, Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne ou sangue, mas meu Pai que estás no céu. Então, ou seja, nesse momento que ele fez a pergunta, o Pai de Jesus, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, então responde através da boca de Pedro, através do Espírito Santo que estava dentro de Pedro. Então, após essa resposta, Jesus então entende que Pedro, ele também vai ter uma resposta, ele também vai ter um direcionamento. Então, Jesus também disse que ele é o Pedro. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, dentro de uma resposta poderosa, Jesus então vê que Pedro era capaz de assumir uma grande responsabilidade. Responsabilidade essa que seria a igreja do futuro, a igreja de hoje, aonde você vê que hoje no Brasil há inúmeras igrejas, centenas delas, milhares delas, tanto no Brasil como no exterior, em outros países. Por quê? Porque já era uma promessa de Cristo, que quando nós temos a revelação de quem Ele é, Ele também vai revelar quem nós somos e para que nós viemos. Então entenda, Jesus, Ele se revela e pergunta através de uma pergunta. Com todas as vezes que você responder algo para Cristo, Cristo também vai trazer uma resposta a respeito da sua história e da sua vida. Que palavra poderosa, né, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Então, eu queria que você deixasse aí o seu comentário, acerca do que é ou quem é Jesus para você. O que ele fez para você, o que marcou na sua vida, na sua história de tão poderoso e que você ficou marcado na sua conversão, ou você está ainda em transição, né? Você ainda não se decidiu se você vai se converter ao cristianismo, se você vai seguir esse Jesus Cristo tão poderoso que um dia foi na cruz do Calvário por mim e por você. Então, eu quero aqui deixar o meu parecer bíblico, o que ele é para mim, o que ele foi para mim e o que ele será. Amém? Eu quero deixar aqui. A primeira coisa que ele foi para mim, ele foi um libertador. Por que ele foi um libertador? Porque quando eu estava entranhado no pecado, a primeira coisa que ele fez foi me libertar. Aleluia, louvado seja Deus. E me libertou de um monte de coisas que eu fazia. Porque há muitos anos atrás,
eu não nasci no berço evangélico, então muitos sabem disso, e eu era um viciado em muitas coisas. Então eu usava droga, cheirava, fumava e também bebia. Mas hoje, graças a Deus, eu fui liberto. Então, ele foi para mim, em primeiro lugar, o libertador. O que mais ele foi para mim? E ele é para mim. Ele é o meu Salvador. Antes de eu conhecer a ele, eu não tinha rumo, eu não tinha um pensamento para onde eu irei, para onde que eu vou, como é as coisas. Então, ele me salvou e hoje eu tenho direcionamento. Eu sei que a qualquer momento ele virá buscar a sua igreja e eu, com a igreja do Senhor, irei com ele, irei para as mansões celestiais. Então, para mim, ele é um salvador. Por quê? Porque ele me salvou, ele me livrou das garras do inimigo. O que ele é para mim ainda? Ele é para mim um pai. Por quê? Porque eu perdi o meu pai ainda muito novo, com 8 anos de idade. Então ele também é para mim um grande pai que não me desampara, não me deixa sozinho e ele tem feito coisas para mim, de fato, como um pai faz para o filho. Pastor, o que mais ele é para o senhor? Ele é para mim também o meu provedor. Por que o provedor? Porque ele nunca me deixou desamparado. Lucilene Silva, Deus te abençoe. Ele nunca me deixou sem trabalho, ele nunca me deixou sem emprego, né? Apesar de eu ser pastor, eu não tenho salário ministerial, ou seja, então eu trabalho de pintura, eu sou pintor de casa. Então, ele não tem permitido eu ficar sem trabalho. Então, no longo dessa caminhada, quando eu me converti, até hoje eu não fiquei sem trabalho porque ele cuidou de mim. Então, ele é o meu provedor. Por quê? Porque ele provê para mim sempre trabalhos. Oi, amigo, Deus abençoe você. Fico feliz por te ver bem. Glória a Deus, Deus te abençoe. Obrigado, viu? Estarei orando pela sua vida, pela família, em nome do Senhor Jesus. Então, ele é para mim o provedor. O que mais ele é para mim? E ele é para você também. Eu tenho certeza que ele já fez coisas extraordinárias pela sua vida. Então, deixa aí no comentário o que Jesus é para você, quem ele é para você, quem ele tem sido para você. Então, ele também é o meu provedor. Ele é também o meu guia. Por quê? Porque ele é o meu caminho. Ele me direciona, ele me dá um caminho quando eu estou sem caminho, sem rumo. Então ele é o caminho. Com ele eu nunca estou perdido. Aleluia. Com ele eu nunca estou parado, sem um norte, sem um rumo. Por quê? Porque ele é o meu caminho. Amém, meus amados irmãos? E ele é para mim também o Filho do Deus Altíssimo, como Pedro disse aqui nessa passagem. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Ele é aquele que dá a vida, ele é aquele que tira a vida, ele é aquele que empobrece, ele é aquele que enriquece, ele é aquele que dá ao pobre, mas também dá ao rico. Ele é aquele que enriquece quem quer, ele é aquele também que empobrece quem ele quer. Então, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque ele é um Deus vivo. E nesse momento ele está fazendo algo poderoso na tua casa, na tua família. E Deus, ele fará coisas extraordinárias na sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Você que vai assistir esse vídeo até o final, tanto no Facebook como no Instagram, que você deixe aí o seu comentário dizendo quem é Jesus para você, o que ele tem sido para você. Escreve aí. E em nome de Jesus, grandes coisas vão acontecer. Ou escreve também o que você deseja que ele seja nesse 2021 que está chegando. Mesmo com o ano de pandemia,
é o ano 2021 é o ano que Deus, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a sua casa. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nesse momento eu o coloco em oração, ó Deus, orando a um Deus vivo, a um Deus que responde, a um Deus que traz, ó Pai amado, a realidade, aquilo, ó Deus, que os nossos olhos não estão contemplando. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que a fé não é aquilo que estamos vendo na nossa frente. A fé vai além do vazio, a fé vai além das faltas de realizações, a fé vai além da falta de esperança. Ó Deus, e nós cremos e acreditamos que o Senhor, ó Pai, ó Deus, vai trazer, ó Pai amado, no tempo certo, aquilo que o Senhor desejou, aquilo que o Senhor sonhou para nós. Então, oro, meu Pai amado, por essas centenas e dezenas de pessoas que vão assistir e ouvir esse vídeo agora. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai amado, entrar como um Deus vivo na vida de cada uma delas. Ó Deus, eu não sei, ó Pai, se tem alguém nos assistindo precisando de saúde. Ó Deus, mas se tiver alguém precisando de saúde, que o Senhor venha ser, ó Deus, ó Pai, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Meu Deus, se há alguém, ó Pai, precisando de provisão, que o Senhor venha ser, ó Deus, o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada uma das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês e que vocês possam continuar de pé diante das adversidades e que Jesus viva na sua vida todos os dias. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz.